Olá! Hoje nosso encontro é com o médico pneumologista Carlos Jardim, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Há 2 décadas, ele constrói carreira na medicina e tornou-se um dos pneumologistas mais importantes do país. Vamos falar agora com o médico Carlos Jardim. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sônia. Como disse seu colega Drauzio Varela, o melhor jeito de você pegar o coronavírus é indo para um pronto-socorro. É isso mesmo, né? O que a pessoa tem que fazer? O que você recomenda observar em si mesma? De sintomas, não sintomas? Como saber o que está acontecendo, né? É. Acho que uma das coisas mais importantes que apareceu nesse contexto todo da pandemia pelo coronavírus é um sintoma que é um sintoma muito comum, que é a falta de ar. Então, nessa altura da pandemia, a gente já sabe que se alguém tem falta de ar, é um sinal para prestar atenção. Agora, falta de ar ou falta de fôlego é um sintoma, como eu disse, muito comum. Tem diversas doenças que podem dar falta de ar. E numa época de estresse psicológico, em que a gente tem muitas pessoas com o nariz escorrendo, algumas com febre, outras sem febre, e a pessoa tem falta de ar, logo ela já pensa que tem a infecção pelo coronavírus. Por que estão chamando o coronavírus de novo coronavírus? Isso, é um ótimo ponto. Então, ele é um novo coronavírus porque os coronavírus são uma família de vírus. A gente já tem outros coronavírus circulando entre nós há muito tempo. Existem testes que são feitos no pronto-socorro, por exemplo, para pesquisar vírus respiratórios, e antes desta pandemia a gente já tinha, por exemplo, 4 coronavírus que eram testados já nesse kit, né, 4, inicial. não é 19? Por que chamam ele de 19? Não, então, porque os coronavírus são uma família. E aí naquela classificação que a gente tinha família, gênero, espécie, a gente vai destrinchando um pouco mais. Este coronavírus do momento, que é chamado de SARS, coronavírus 2, eu vou explicar por que ele tem esse nome. Tá. Então, ele é um coronavírus que causa uma síndrome respiratória grave e ele foi identificado, ele foi mapeado, os aspectos moleculares dele foram determinados no final do ano passado. Por isso que ele é chamado do novo coronavírus. E a doença causada por esse vírus é chamada de Covid-19, que é a Coronavirus Infectious Disease 19, porque é de 2019. Então, essa é a maneira, vamos dizer assim, técnica de chamar. E aí, o que acontece? A manifestação clínica mais dramática que pode acontecer pela infecção por este coronavírus é uma inflamação, uma pneumonia viral que acontece nos indivíduos infectados, que pode levar a uma queda muito grande na saturação de oxigênio. Então, lembrando lá que o pulmão é o órgão onde o ar encontra o sangue para levar o oxigênio para os tecidos. E quando você tem uma inflamação muito grande por causa do vírus, a gente tem este mecanismo de oxigenação prejudicado. Então, este é um grande sinal de alarme. Então, tem um jeito técnico de fazer esse diagnóstico e o jeito de casa. E eu acho que o que a gente tem que explicar aqui, primeiro e mais importante, é o jeito de casa. Então, eu estou em casa e começo a ter falta de ar. Não pode ser pânico? Pode ser pânico, é um dos diferenciais. Então, é o seguinte, a presença de febre alta, tosse seca e cansaço é muito sugestiva de uma síndrome gripal. Nas síndromes gripais, a gente tem vários vírus envolvidos. Então, pode ter este coronavírus novo, mas pode ter o vírus da gripe, que é uma influenza, e pode ter outros vírus também. A gente tem testes que a gente faz no pronto-socorro, por exemplo, que conseguem identificar um grande número de vírus. Então, nós temos até 23 vírus respiratórios, por exemplo, que podem ser identificados. E todos esses podem causar sintoma, mas aí existe uma combinação de
o vírus em si, a pessoa. Então, se a pessoa ela é mais nova, mais velha, se ela tem uma doença ou não, se ela tem alteração de imunidade ou não, e a consequência que isso vai ter para a pessoa. Voltando, então, ao ponto central da falta de ar, o que é importante? Se a pessoa tem febre, fica com vontade de ficar no sofá, isso é bem comum, né? Um jeito que a gente explicava antes dessa história toda, a diferença entre gripe e resfriado. Resfriado é uma febrinha baixa, o nariz escorre, você fica meio indisposto, mas consegue tocar a vida. Gripe não, gripe você vai para o sofá, fica deitado, você fica com dor no corpo, muito cansado, dor de cabeça. Então é um quadro mais intenso, mais exuberante, né? Então, quando a gente tem esse quadro mais exuberante associado à falta de ar, para fazer pequenos esforços, principalmente, o que é um pequeno esforço? Colocar roupa, ir até o banheiro, fazer um pequeno trajeto dentro de casa, isso é uma coisa que chama atenção. Então, para a gente decidir a recomendação de todos os organismos nacionais, internacionais, de gestão dessa pandemia, sugerem que a gente deve procurar atendimento médico quando a gente tem essa tríade de febre, tosse seca e falta de ar, principalmente a falta de ar intensa. O pânico é uma coisa que está inserida nesse contexto. Então, às vezes a gente tem alguém que tem febre, tem tosse seca, e aí fica com muito medo de ter uma coisa grave. E aí tem uma sensação de falta de ar que pode acontecer. Essa sensação de falta de ar tem um nome na medicina que chama dispneia, né? Então, que é uma sensação de um respirar dificultado, uma dificuldade para respirar, a pessoa sente que o ar não entra. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, num serviço de emergência ou chega a se consultar com um médico, a gente consegue, através do exame físico, fazer algumas perguntas, observar a pessoa, saber se a gente precisa prosseguir com alguns exames para determinar melhor o que está acontecendo ou se aquilo pode se tratar de um outro sintoma por outra coisa. Então, isso é uma coisa que realmente exige alguma técnica, algum treino para fazer. Não é fácil. A gente não pode culpar a população de se sentir ameaçada, porque realmente vivemos uma situação sem precedentes. Me explica uma coisa. Como é que eu diferencio um pânico de uma falta de ar real? A crise de pânico, ela geralmente ela se manifesta da seguinte maneira: é uma angústia súbita, uma sensação de que tudo vai dar errado, um aperto no peito, eventualmente uma dificuldade para respirar, taquicardia, a pressão das pessoas sobe quando isso acontece. Mas se isso acontece num contexto de um estresse psicológico, emocional, como a gente está acontecendo, sem tosse, sem febre, é muito mais provável que isso seja uma crise de pânico. Pode acontecer também da pessoa ter febre, ter tosse e ficar muito assustada. Isso a gente está vendo muito acontecer atualmente. Então, uma coisa que a gente pode fazer para tentar distinguir uma coisa da outra, se você tiver com alguém, você pode conversar com a pessoa, tentar se acalmar, ver se a pessoa percebe em você algum sinal estranho que sugira que aquilo não é só nervosismo. Se você estiver sozinho, e hoje tem muita gente sozinha em casa, pode ser um pouco mais difícil. Então, às vezes é bom pegar o telefone, ligar para um amigo, para um familiar, contar como você está se sentindo. E a gente que conhece as pessoas, né, os nossos amigos, nossos familiares, por incrível que pareça, isso tem uma boa utilidade. A gente pode reconhecer se aquilo é ansiedade ou não. É óbvio que, na dúvida, a gente deve procurar um serviço médico. Se a gente não conseguir ter uma dica do que está acontecendo, a gente deve procurar o serviço médico. Mas a ideia é justamente ajudar as pessoas a não procurarem o serviço médico se não for uma coisa realmente necessária. Nesse quadro, tem alguma maneira de falar, bom, vou fazer esse exercício e se eu acalmar, deve ser pânico? Isso. Então, assim,
Nesse sentido do que você está falando, uma coisa que as pessoas podem fazer realmente é tentar parar um pouco, prestar atenção no seu corpo, pensar no que está acontecendo. A gente pode respirar fundo, algumas vezes, profundamente. Isso vai fazer com que a quantidade de gás carbônico que a gente tem baixe um pouco, né, no nosso sangue. E isso pode ter um efeito terapêutico nessa hora do medo e do susto. Então, realmente, a gente pode parar tudo que a gente está fazendo, prestar atenção no próprio corpo, tentar respirar fundo algumas vezes e prestar atenção no que acontece. Conhecer seu próprio corpo de alguma maneira, né? E isso não é uma coisa fácil, por incrível que pareça. Não. Né? A gente, às vezes, tem dificuldade de interpretar um determinado sintoma, né? Tem algumas doenças que elas demoram para ser diagnosticadas porque o sintoma principal é a falta de ar ou cansaço, mas a pessoa atribui esse cansaço, essa incapacidade para fazer um esforço à rotina. Então a pessoa dorme cedo, acorda tarde, trabalha muito, come mal, está estressada e aí vai subir um lance de escada e não consegue. E intuitivamente... Isso não é coronavírus. Isso não é coronavírus. Isso é estresse. Isso é estresse ou pode ser uma outra doença que a pessoa ainda não fez diagnóstico. Tem doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças da tireoide, por exemplo, que elas se manifestam primeiro como uma certa incapacidade de realizar alguns tipos de esforços, mas numa época de não pandemia, as pessoas botam isso na conta da rotina. E muitas vezes é a causa mesmo. Mas às vezes não. Então, esse sintoma é um sintoma que ele é muito complicado. Vou te interromper só um pouquinho, tá, doutor Carlos? Um momento. No próximo bloco, tem mais conversa com o médico pneumologista Carlos Jardim. Estamos de volta com a entrevista do médico pneumologista Carlos Jardim. Carlos, estamos aqui conversando um pouquinho sobre o fato ou a dúvida se você pode estar com coronavírus e estar sem febre. Existem vários trabalhos científicos que estão circulando em grupos de mensagens, de médicos, não médicos, e que dão conta de dados epidemiológicos que nós temos em diversos países. Então, existem dados da China, da Coreia, assim por diante. Nós sabemos que boa parte, se não quase 80% das pessoas que transmitem o vírus são pessoas assintomáticas. Então, são pessoas que não têm febre, não têm tosse, ou têm pouca tosse, que não é uma tosse relevante. Mas a gente, com certeza, tem contato com o vírus, mas nem todos nós vamos adoecer pelo vírus. Por causa do vírus. Então, existe sim gente que tem o vírus e não tem nenhum sintoma e vai passar por isso sem adoecer. E sem saber. E sem saber. Agora, esse tipo de pessoa, tem alguma coisa com uma pessoa que adquiriu o coronavírus que pode ser um sinal que ela está com o coronavírus, mas não está tendo sintomas? Existe alguma dica nesse sentido? Não. A gente não consegue dizer isso. Não, né? Porque esses sintomas que são clássicos da síndrome gripal, febre, tosse, cansaço, esses sintomas eles são comuns a inúmeros vírus. E além dos vírus, eles são comuns a inúmeras condições médicas. Então existem outras situações, uma pneumonia bacteriana, por exemplo, pode dar febre, pode dar tosse seca, e pode dar cansaço e não tem nada a ver com vírus, nenhum vírus respiratório. Não, sem dúvida, pode dar falta de ar. Mas eu estou falando dos sintomas mais comuns. Então, a gente não consegue olhar para uma pessoa e ter certeza que ela tem uma infecção por coronavírus. O que existe hoje é uma abordagem mais pragmática. Então, por que a gente não testa todo mundo? Porque, primeiro, a gente precisa racionalizar o uso dos recursos de saúde. Então, a gente não consegue mandar todo mundo para um lugar para testar. Isso corre o risco das pessoas transmitirem umas para as outras.
A gente não tem um sistema em que a gente consegue mandar gente em casa para colher de todo mundo. Então, a gente vai ter uma dificuldade em saber, no Brasil, quantas pessoas estão infectadas pelo vírus ou têm um teste positivo para o vírus e não têm sintomas. Um país como Singapura, eu acho que também Hong Kong e alguns outros de primeiro mundo, conseguiram montar um sistema que as pessoas não precisam ficar confinadas em casa, né? O que eles montaram? Como foi que eles fizeram esse controle? Na verdade, assim, a recomendação de algum grau de restrição de contato é sempre necessária, né? Não dá para ter uma vida totalmente normal de um país diante de uma pandemia. Mas o que aconteceu, por exemplo, na Coreia, foi que eles testaram muita gente. Então, eles conseguiam, por exemplo, testar com a pessoa dentro do seu automóvel ou testar com a pessoa em casa e mandava essa pessoa para casa esperando o resultado e monitorando essas pessoas. Então, essas são medidas que funcionam especialmente em sociedades em que você consegue ter um controle, tanto do ponto de vista prático, administrativo, e também tem questões culturais envolvidas, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente debater é justamente a aplicação da ciência em situações de pandemia. É muito difícil você ter kit para todo mundo, ter reagente para todo mundo, quando isso acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, realmente, eu acho que as nossas autoridades de saúde estão fazendo o melhor possível nesse cenário. Então, essas recomendações da gente diminuir a circulação de pessoas, tomar cuidado com a higiene, tomar cuidado com as pessoas mais idosas, tomar cuidado com as pessoas mais frágeis, isso tudo é muito importante para reduzir a chance do contágio e, principalmente, reduzir a chance de muita gente ficar gravemente enferma ao mesmo tempo. As atitudes do ministro Mandetta foram condizentes com o quadro da pandemia mundial e epidemia nacional? Assim, minha visão pessoal é que os agentes governamentais têm se comportado de uma maneira muito boa no sentido de oferecer informações constantemente, prestar contas do que está acontecendo. É claro que o Brasil tem problemas estruturais que precedem a pandemia e que vão dificultar que algumas medidas que funcionaram muito bem em outros lugares funcionem tão bem na nossa realidade. Nós temos problemas habitacionais, nós temos problemas estruturais, nós temos problemas econômicos, nós temos problemas com pessoas que não têm dinheiro ou não terão dinheiro daqui a pouco para comprar sabonete, por exemplo. Nós temos problemas de desabastecimento de alguns itens que são importantes para fazer higiene. Então, isso tudo é muito difícil. Eu acho que o governo se comporta bem nas suas diversas esferas. Inclusive, eu vejo, assim, como médico, que a população está bastante sensível, no geral, para essa argumentação. Agora, o que a gente tem que fazer é levar uma informação clara para as pessoas que habitam em diversas regiões do país e mesmo dentro da cidade, a gente deve ter uma estratégia de comunicação clara para cada grupo de indivíduos. Se tem uma coisa que a gente aprende como médico, e eu tenho certeza que você como jornalista sabe também, às vezes a gente fala uma coisa, mas a pessoa não entende aquilo que a gente quer falar. Então é muito importante... Ou não aceita. Ou não aceita. Eventualmente isso acontece, mas é um problema de comunicação. Então, acho que a gente tem que ter uma ação coordenada nesse sentido, contemplando tudo isso. Você acha que o brasileiro, ele é disciplinado, ele fica em casa? A sensação que eu tenho conversando com as pessoas, eu tenho uma amostra razoavelmente viciada, porque eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, num hospital público e hospital privado, que são próximos um do outro. Então, com certeza, a minha amostra... Um é o Sírio-Libanês e o outro... é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP. Então, assim, eu tenho consciência de que minha amostra é limitada
ainda que exista bastante gente circulando, tanto profissional de saúde como pacientes, médicos, nesses dois lugares, eu tenho consciência que a minha amostra é limitada, mas eu percebo a cada dia uma preocupação maior com as estratégias de se reduzir o risco da disseminação mais rápida dessa doença. Falar que o brasileiro é disciplinado ou indisciplinado é muito difícil, porque a gente é um país enorme, né? Temos 200 milhões de pessoas com situações sociais, econômicas muito diversas. Por isso, insisto nessa tese da comunicação também. Então, a gente tem ciência, tem as definições técnicas, mas tem as estratégias de comunicação. Sobre o aspecto econômico, se eu puder fazer um comentário, eu acho o seguinte, mesmo entre os médicos, existe alguma controvérsia nesse ponto. Será que essa estratégia é muito restritiva, por exemplo, como está acontecendo na Espanha ou na Itália, em que as pessoas não saem à rua, agora na Alemanha está começando a acontecer também, existem regiões no sul da Alemanha em que a incidência é muito grande da doença pelo coronavírus, então estão tomando medidas mais restritivas. Existe uma certa controvérsia. Do ponto de vista biológico, isso faz muito sentido, parece muito bom. Mas, obviamente, existe esse aspecto econômico. E eu acho que a gente, por enquanto, ainda está muito mais atento à parte biológica do que à parte econômica. A parte econômica é super importante. A gente tem vários especialistas dando opinião sobre essa questão econômica. Eu acho que é algo que a gente deve pensar a respeito, eu acho que é algo que a sociedade deve debater. Por enquanto, o entendimento das entidades governamentais e sanitárias é que a gente deve ser mais restritivo. Doutor Carlos, vou te interromper de novo, mas esse ponto é muito importante. No próximo bloco, tem mais conversa com o médico pneumologista Carlos Jardim. Voltamos com o médico pneumologista Carlos Jardim. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre ciência, né? Como é que um vírus desse aparece e quase destrói o mundo? Então, os dados que nós temos, do ponto de vista da biologia dos vírus, é que eles são capazes de se recombinar e aparecer com novas formas, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, de tempos em tempos. Então, esses vírus eles conseguem se adaptar a determinadas circunstâncias e eles vão mudando sua apresentação e eles começam a circular entre nós. Então, existem vírus que são vírus muito contagiosos e agressivos, existem vírus que são muito contagiosos, menos agressivos, vírus que são muito agressivos, menos contagiosos. Então, os vírus eles têm determinadas características. E vírus mutantes também, né? Isso, também é um... eu sei, é uma... Acho que é uma maneira de expressar, assim, eles vão se recombinando, se adaptando, mudando de característica. Por que a gente toma vacina de gripe todo ano? Porque o vírus influenza, ele muda algumas características de temporada para temporada. Por isso a gente precisa fabricar vacinas de tempo em tempo. Por isso que todo ano tem vacina da gripe, porque não é uma vacina que vai durar muito tempo. Existem outras vacinas, por exemplo, como a vacina do sarampo, essa dura mais tempo. Né? Existem vacinas, por exemplo, para hepatite, que também é viral e que duram mais tempo. Então, tem vírus que vamos dizer assim, eles mudam mais ao longo do tempo e outros que mudam menos. Mas tem um aspecto da parte da ciência que eu acho que é importante a gente chamar a atenção nesse momento, que é não só da ciência médica ou da biologia, mas é toda a oportunidade de estudos que a gente tem, especialmente em períodos fora de pandemia, que podem nos ajudar num momento de pandemia, num momento de estresse muito grande. E quais seriam esses? Por exemplo, nós temos alguns serviços no Brasil que são muito bons em estatística, geografia e estatística, saúde pública, biologia mesmo, biologia celular, biologia molecular, genética.
matemática, modelos matemáticos e até questões de engenharia, né? Quer dizer, como é que a gente produz um ambiente que seja seguro do ponto de vista biológico, como a gente construiria um hospital ou uma ala de um hospital que faça sentido do ponto de vista da circulação de ar, da circulação das pessoas. Tudo isso é matéria de estudo. Quem tem essa cabeça inquisitiva ou empreendedora ou científica, no momento de pandemia, vê um monte de oportunidades. Agora, a gente não pode... Mas tem investimento? Eu acho que Isso. essa acho pergunta crucial. O governo investe nisso? Esse é o gancho. Eu acho que existe muita pesquisa, principalmente pesquisa básica, que vive de programas governamentais. Sem dúvida, poderia ser muito mais, deveria ser muito mais. Acho que a sociedade poderia entender que esse investimento gera riqueza, mas não é um investimento de curto prazo. Não é uma coisa que você investe hoje e colhe frutos daqui 2 anos. Então, é importante esse investimento, vamos dizer assim, organizado da sociedade. O Brasil tem várias agências governamentais que são exemplo no mundo inteiro. Nós temos vários programas de tratamento de enfermidades que são utilizadas como bom exemplo no mundo inteiro. Mas a gente precisa investir mais nessa ciência integrada. A gente precisa investir até nas humanidades, né, que é uma coisa que ultimamente as pessoas acham que está um pouco mais distante da vida prática das pessoas, mas a gente precisa saber história, a gente precisa ter gente que saiba história, história da ciência, como as coisas aconteceram antes, o que a gente pode fazer para mudar. Como é que se investe nisso? São 2 perguntas que eu vou te fazer. Como se investe nesse tipo de coisa? E nos últimos 10 anos, o que aconteceu com esse tipo de investimento? Ele diminuiu, aumentou, estagnou? Eu acho que no Brasil nós temos uma situação que somos bastante dependentes, principalmente para a ciência básica ou para essa ciência que não é imediatamente aplicável. A gente depende muito de investimento governamental, né? Então, da União, do Estado, do município, dos 3? Principalmente nos modelos das universidades brasileiras, principalmente da União e do Estado de São Paulo, por exemplo, nossa realidade. A gente tem uma fatia do orçamento, a Agência de Fomento de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, é uma agência que todos os pesquisadores de outros estados invejam a FAPESP, porque realmente recebe uma quantidade de recursos, se comparados a outros estados, é bastante grande. Mas isso também depende da economia. Então, se a economia vai bem, tem mais dinheiro para a ciência. Se a economia não vai bem, corta-se dinheiro da ciência. É claro que o Brasil tem enormes problemas, eu não tenho nenhuma dúvida que eu tenho uma visão limitada do problema brasileiro como um todo, mas acho que nessa parte é muito importante, então, respondendo a sua pergunta, que as agências governamentais tenham um financiamento mais estável na medida do possível. Eu acho que estrategicamente nós podemos escolher várias áreas do Brasil em que temos pesquisadores de ponta para que se invista recursos de maneira bastante racional e que podem dar um resultado, como eu disse, não imediatamente, mas no médio e longo prazo, que vão reverter para toda a sociedade, seja em benefício direto para cada indivíduo, seja em benefício indireto, gerando patentes, gerando recursos, gerando royalties, coisas que eventualmente vão pagar imposto e que vão voltar para o caixa do Estado. Mas a gente não deve pensar, por exemplo, estamos diante de uma pandemia, vamos pensar só em medicina, porque não é só a medicina que vai resolver isso. A gente precisa da ajuda de todas as áreas do conhecimento, como eu disse. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Buscar financiamento privado, isso também é uma coisa que acho que no Brasil tem se buscado mais. E tem se conseguido? Acho que tem se conseguido, não como gostaríamos, mas até um pouquinho antes desta crise econômica agora que a gente vive ligada à pandemia, tinha muita gente disposta a investir em boas ideias, né? Acho que isso é uma coisa que a gente deve buscar, essas parcerias público-privadas, mas isso é uma coisa que tem que ser estratégica, não só pensar nisso agora. Tem um jeito
para você amarrar isso dentro do orçamento e que fique uma coisa fixa. Vocês, médicos, estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Eu acho que existe um movimento de várias sociedades médicas, sociedades de pesquisa e, de novo, repito, não só da biologia, mas das exatas, humanas, que têm pleiteado isso. Eu não sou um especialista em políticas públicas, eu não sei te dizer qual é a melhor maneira do ponto de vista técnico para fazer isso, mas eu tenho certeza que no Brasil tem gente muito preparada para discutir essa questão em altíssimo nível. China, por exemplo, quanto que eles investem? Você tem alguma noção de qual o tamanho do investimento que Eu não tenho um número em porcentagem, por exemplo, para te dar na China, mas o que eu sei é que países que investem continuamente, racionalmente em ciência, tecnologia e pesquisa, eles colhem frutos ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa muito importante. É muito importante a gente ver isso como uma questão estratégica para o país. A gente tem muitas oportunidades que vão surgir disso. Tem muita gente boa que não está usando todo o seu potencial porque a gente não tem um programa estruturado, contínuo, para aproveitar esses cérebros que nós temos. O SUS, ele funciona como deveria funcionar? Essa resposta sempre é aquela resposta do copo meio cheio, meio vazio, né? Então, sem dúvida, nós poderíamos ter um sistema muito melhor que atendesse toda a população, ou idealmente a maior parte da população. Nós temos alguns gargalos no SUS, né? Então nós temos algumas limitações estruturais, temos limitações do ponto de vista de pessoal em muitos lugares. Agora que a gente está debatendo essa história de leitos de UTI, por exemplo, o SUS tem aproximadamente 45% dos leitos de UTI no Brasil. E o sistema privado tem 55% dos leitos de UTI. Entretanto, esses 55% dos leitos de UTI no Brasil vão para 25% da população do Brasil, que são as pessoas que têm plano de saúde. 75% das pessoas não têm plano de saúde e menos da metade dos leitos de UTI são para esses 75% de pessoas. Por outro lado, acho que existem diversas ações do SUS que são muito bem sucedidas. Tem muita gente competente, muita gente que sabe o que fazer, e aí é aquela questão de gestão e investimento. Como é que vocês, profissionais da saúde, se protegem, trabalhando 24 horas por dia? Então, essa é uma pergunta muito boa. Todo profissional de saúde hoje vive uma situação de dedicação muito grande aos pacientes, aos familiares, dos pacientes que são acometidos pela doença ou que são acometidos por outras doenças, mas no meio dessa pandemia. E, por outro lado, tem a sua situação familiar, pessoal. Então, e de saúde própria, né? E de idade, e de risco. E de saúde própria. Então, nós temos hoje uma situação, por exemplo, alguns médicos que trabalham em unidade de terapia intensiva, que quando começam a ter algum sintoma, eles são afastados. Então, óbvio, eles devem ser afastados pela saúde deles, pela saúde dos pacientes e dos outros colegas. Mas os colegas que ficam, eles ficam sobrecarregados. E às vezes esse indivíduo sobrecarregado trabalha 24 horas, volta para casa, volta para o hospital, e em casa, às vezes ele tem a mãe idosa, o filho pequeno, o tio que tem uma doença crônica. Então, é muito desafiador isso. Então, existem medidas que são observadas durante o seu trabalho, como paramentação, higiene e assim por diante, mas existe essa questão do cuidado pessoal e do cuidado com seus familiares. Então, uma situação bastante estressante, eu posso te dizer, mas todos os profissionais de saúde estão muito comprometidos com esse atendimento e eu acredito que a gente vai ter um resultado o melhor possível dentro dos nossos recursos. Obrigada, doutor Carlos. Eu tenho certeza que eu vou convidá-lo várias vezes a conversar com a gente, que essa pandemia não se sabe quando vai acabar. Mas eu queria aqui aproveitar seu gancho e parabenizar todos os profissionais de saúde dedicados e
enfim, comprometidos com a saúde geral do nosso país.